Bem-vindos à nossa quarta aula da matéria de Introdução à Teologia. Nessa aula nós iremos ver sobre as divisões da teologia. A teologia está dividida em muitos departamentos, tendo vista a ser um vasto campo. Seu agrupamento em 7 títulos ajuda-nos a estudá-la melhor. Por exemplo, nós temos a teologia exegética. Em sentido literal, o termo exegética vem da palavra grega, que expressa tirar o sentido para fora do texto, sacar ou extrair a verdade. Assim, a teologia exegética procura, no estudo do texto sagrado, trazer à luz o seu verdadeiro sentido. Aqui se estuda as línguas originais, a arqueologia bíblica, a introdução bíblica e a hermenêutica bíblica. Nós também temos a teologia histórica. Estuda a trajetória do povo de Israel e da igreja cristã. Aqui se estuda a história dos hebreus e a história da igreja, considerada o desenvolvimento histórico da doutrina, mas também investiga as variações sectárias e hectáreas e heréticas da verdade. Ela abrange, portanto, história bíblica, história da igreja, história das missões, história da doutrina e história dos credos e confissões. Nós também temos a teologia bíblica, que ela sistematiza as doutrinas de acordo com as suas ocorrências nas diversas partes da Bíblia, como são apresentadas por cada escritor sacro. Aqui se estuda a teologia bíblica do Antigo Testamento e do Novo Testamento. A teologia bíblica extrai o seu material exclusivamente da Bíblia. Nós também temos a teologia sistemática, que encarrega-se de coordenar todos os ensinos das teologias anteriores, a exegética, histórica e bíblica, e sistematizá-las sobre os grandes títulos do estudo teológico. A teologia sistemática, também conhecida principalmente como apresentada por Louis Berkhof como teologia reformada. Aqui se estuda a teologia, cristologia, paracletologia, ou pneumatologia, angelologia, armatiologia, antropologia, eclesiologia, escatologia e soteriologia. Deus se revelou na criação e nas escrituras. É a verdade achada pelas ciências naturais e sociais por cristãos ou profanos, não é verdade profana, é verdade sagrada de Deus, como Colossenses 2:3. Toda verdade, onde quer que seja encontrada, tem peso e valor iguais como verdade, como qualquer outra verdade. Uma verdade pode ser mais útil em dada circunstância e uma outra em outra, mas ambas têm valor como verdade. Portanto, é perfeitamente lícito utilizar-se de outras fontes enquanto verdade para o estudo da teologia. O estudo teológico que incorpora em seu escopo o exame das ciências naturais e sociais, é denominado teologia sistemática. Nós também temos a teologia dogmática, que nessa teologia estuda-se os credos das igrejas, estuda-se apologética, polêmica e ética. Temos a teologia prática. Ela sistematiza e ordena a aplicação das doutrinas de modo prático e direto no homem. Aqui se estuda homilética, liturgia, administração eclesiástica, educação cristã e missões. Ela busca aplicar à vida prática os ensinamentos das outras teologias para edificação, educação e aprimoramento dos serviços dos homens. Temos também a teologia natural, que estuda fatos que se referem a Deus e seu universo, que se encontra revelado na natureza. Agora, doutrina. O que é doutrina? Agora, o conceito de doutrina. Doutrinar é ensinar as verdades fundamentais da Bíblia, organizadamente. É o conjunto de princípios que servem de base ao cristianismo, compreendendo desde ensinamento, pregação, opinião das lideranças religiosas, desde embasadas em textos e obras bíblicas escritas, como regra de fé, preceito e comportamento,
e norma de conduta social, referente a Deus, a Jesus e ao Espírito Santo e salvação. Conceito de doutrina no Antigo Testamento. Doutrina do hebraico lekash. Ensinamento, ensino, percepção, capacidade de persuasão, palavra proveniente de lakash, que significa tomar, pegar, buscar, segurar, apanhar, receber, adquirir, comprar, trazer, casar, tomar esposa, arrebatar, tirar, carregar embora, tomar em casamento. A doutrina escorrerá suavemente em todos os lugares. Além disso, é uma boa lei que dá instrução ao sábio e ensina aos justos uma fonte de vida e como se desviar dos laços da morte. Doutrina também do hebraico significa lei, orientação, instrução, orientação humana ou divina, conjunto de ensino profético na era messiânica, de orientações ou instruções sacerdotais legais, referentes aos costumes e hábitos. Palavra oriunda de Iará, que significa lançar, atirar, jogar, derramar, como lançar flechas, jogar água, atirar, apontar, mostrar, dirigir, ensinar, instruir, ou ter uma direção definida. Ela dá entendimento aos errados de espírito e é um aprendizado aos murmuradores. Conceito de doutrina no Novo Testamento. Doutrina, do grego didaque ou didaquê. Ensino, que significa ensino, doutrina, instrução nas assembleias religiosas dos cristãos. Fazer uso do discurso como meio de ensinar, em distinção de outros modos de falar em público, palavra oriunda de didasco, significando conversar com outros a fim de instruí-los, pronunciar discursos didáticos, desempenhar o ofício de professor, conduzir-se a dar instrução, explicar ou expor algo a alguém. Doutrina, do grego didaskalia, que significa ensino, instrução, preceitos, palavra oriunda de didáscalos. No Novo Testamento, alguém que ensina a respeito das coisas de Deus e dos deveres do homem, como os mestres da religião judaica, que pelo seu imenso poder, como mestres atraem multidões, como João Batista. Jesus, pela sua autoridade, refere-se a si mesmo como aquele que mostrou aos homens o caminho da salvação. É como os apóstolos de Paulo, que nas assembleias religiosas dos cristãos encarregavam-se de ensinar, assistidos pelo Espírito Santo, contra os falsos mestres entre os cristãos. Doutrina, do grego logos, ou logos, conforme Hebreus 6:1, significa ato da palavra, proferida a viva voz, de expressar uma concepção ou ideia dos ditos de Deus, envolvendo seus decretos, mandatos ou ordens dos preceitos morais dados por Deus, como as profecias do Antigo Testamento, dadas pelos profetas, bem como narrativas de assuntos em discussão, com respeito à mente em si, razão, à faculdade mental do pensamento, meditação e raciocínio. Em João denota a essencial palavra de Deus, Jesus Cristo, a sabedoria e poder pessoais em união com Deus. Denota seu ministério na criação e governo do universo, a causa de toda a vida no mundo, tanto física quanto ética, que para a obtenção da salvação do ser humano, revestiu-se de natureza humana, na pessoa de Jesus, o Messias é a segunda pessoa da Trindade, anunciado visivelmente através de suas palavras e obras. E este termo era familiar para os judeus e na sua literatura muito antes de um filósofo grego chamado Heráclito fizesse o uso do termo logos, por volta do ano 600 a.C.,
para designar a razão ou plano divino que coordena o universo em constante mudança. Era a palavra apropriada para o objetivo de João 1:1. Quem prega outro Jesus irá sofrer. 2 Coríntios 11:4. Aqui finalizamos a nossa quarta aula da matéria de Introdução à Teologia. Até a próxima aula.